Por exemplo, quem já viu aqui ministrações de ministro de louvor que eles fazem uma canção espontânea? Todo mundo já viu? Né? Então, o que é isso? É uma canção que flui naquele momento, né? Naquele momento o Espírito Santo te conduz a cantar um cântico novo a Deus, uma coisa que vem do seu coração. Não foi uma coisa ensaiada antes, planejada antes, né? E em Salmos, no livro de Salmos, você vê muito isso. Vários salmistas falam sobre isso, sobre cantar a Deus um cântico novo, né? Cantar um cântico novo. Às vezes você está ministrando uma canção e naquele momento ali onde o Espírito Santo começa a agir, você sente desejo de começar a ministrar alguma canção dentro do seu coração. Às vezes é uma canção, às vezes é uma oração, às vezes é uma oração em forma de canção, né? Se você não é um músico experiente, um cantor experiente, talvez você não vai conseguir ministrar, entre aspas, uma canção nova, espontânea, como canção mesmo, como música. Às vezes é uma oração que está fluindo no teu interior ali naquela hora do louvor. E você precisa ter essa sensibilidade, né? E você pode ler um pouco mais sobre isso aí no livro depois, porque eu tenho que ir para o último ponto, que a nossa hora está se esvaindo. Então, quinto e último elemento, tá? É a palavra. É a ministração do compartilhar a palavra de Deus. Por que o compartilhamento da palavra na célula? Porque ele permite que Deus fale conosco através da sua palavra escrita. Porque leva os membros e visitantes à obediência à palavra de Deus. Porque nos leva a uma atitude de responsabilidade e transparência. Porque acelera o aprendizado, que é o processo eficaz para a mudança de valores. Então, qual é o duplo propósito do compartilhamento da palavra? Primeiro, permitir que Deus fale conosco através do que está sendo ministrado. Então, primeiro, propósito, Deus falando conosco. Segundo, permitir que o nosso sistema de valores, de princípios, seja mudado através da nossa discussão. Há uma discussão saudável ali, onde as pessoas vão falando, elas vão compartilhando seus pensamentos, a sua maneira de viver, o seu testemunho, e isso vai mudando a nossa forma de pensar. Se tem alguém que pensa errado, ele vai aprendendo com o testemunho do outro, com a palavra do outro, ele vai mudando de comportamento e atitude. Então são dois propósitos aqui específicos. Deus fala conosco. Segundo, nós mudarmos os nossos conceitos e valores. Ok? Revelação para a ministração da palavra. A igreja fornece um estudo, né? Ela fornece ali a carta pastoral, mas existe uma palavra rema. Essa palavra rema, ou seja, é uma palavra direta, específica para aquele grupo, para aquelas pessoas que estão ali. Por mais que a gente te dê um estudo, uma carta pastoral para você ministrar lá, mas sempre em meio de cada ministração, em cada grupo, existe um ministrar especial de Deus ali naquela noite. Nenhuma carta pastoral, em nenhum grupo, ela é ministrada da mesma maneira. Por mais que seja a mesma carta, você tem 15 grupos, 15 pessoas diferentes ministrando a mesma carta. Em cada grupo que você for, a ministração vai ser diferente. Em cada grupo. Mas é o mesmo assunto, é a mesma carta, mas o Espírito Santo ele tem uma ministração específica para as pessoas que estão ali. E para isso, quem está ministrando, quem está naquele dia ministrando, ele precisa ser sensível ao Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está nos conduzindo agora nessa reunião, para nós ministrarmos uma situação específica, um assunto específico, um exemplo que foi dado e precisa ser trabalhado aqui agora, resolvido, esclarecido, para que as pessoas aqui sejam edificadas, sejam ministradas, elas possam entender realmente aquele propósito. Deu para compreender? O objetivo não é só compartilhar o estudo. O objetivo é ministrar na vida das pessoas que estão ali. É diferente. Você pode simplesmente ler a carta pastoral sem o objetivo de ministrar as pessoas, e você pode ler a carta pastoral, compartilhar a palavra, mas no propósito de ministrar as pessoas, ministrar as necessidades delas, ministrar as situações que elas estão passando. Deu para compreender? Isso é sensibilidade. Sensibilidade é importante, tá? A pessoa que vai facilitar o estudo deve se preparar bem, organizar o material, revisá-lo, ter o estudo bem fixo na sua mente, no seu coração. O preparo maior é a oração e a dependência do Espírito Santo. Diga comigo, o preparo maior é a oração e a dependência do Espírito Santo. A
pessoa que vai facilitar a mensagem deve ter estado na igreja no domingo anterior ou no domingo que foi ministrada a palavra, né? Deve ter ouvido a palavra que foi ministrada para ele ter um entendimento melhor do que da carta pastoral, já que a carta pastoral é, né, baseada na palavra que foi ministrada, ok? A mensagem da célula não é uma pregação, mas é uma reflexão interativa. Diga comigo, a mensagem da célula, que é a carta pastoral, é uma reflexão interativa, com a participação de todos, num clima descontraído e espiritual. Você é um facilitador e não um preletor. O objetivo não é que ele pregue, não é que quem está ministrando a carta fique pregando lá. Não é para você mostrar quanto você sabe de Bíblia, quanto você conhece isso, aquilo, quanto você sabe pregar. O objetivo é você compartilhar entre todos um assunto e permitir que haja a reflexão de todos, tá? Não é para mostrar que você sabe pregar e conhece Bíblia. Todos devem ter a chance de compartilhar. Todos do grupo, na hora da ministração, tem que ter a chance, a oportunidade de compartilhar. Amém? Use perguntas abertas, inteligentes e definidas. O que é uma pergunta aberta, irmão? Já dei isso no módulo 2, né? Vou perguntar de novo, quero ver se vocês respondem. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta que tem a possibilidade de várias respostas. Uma pergunta em que a resposta só pode ser uma, não é aberta. Ou sim ou não, também não é uma pergunta aberta. Tem muita gente que faz pergunta assim, né? Pergunta que já induz a resposta, né? Tipo assim, vocês creem que Jesus está aqui no nosso meio, irmãos? Se alguém falar que não, vocês acham qual vai ser a reação do grupo? Hã? Tá maluco, né? Você não crê na Bíblia, não? Ou seja, então só dá para responder sim, entendeu? Isso não é uma pergunta aberta. Perguntas fechadas não contribuem ao diálogo e não contribuem à reflexão lá no pequeno grupo, entendeu? Então, quando vocês criarem perguntas, fizerem perguntas lá no grupo, né, ou fizerem outras perguntas além das que estão na carta, não façam perguntas fechadas, façam perguntas abertas, que várias pessoas podem responder de maneiras diferentes e está certo, né? O que você pensa a respeito da presença de Deus no meio do grupo? Ela vai responder o que ela pensa. Qual é a sua opinião a respeito da presença de Deus no nosso meio? Eu estou falando sobre o mesmo assunto, mas a pergunta é aberta. Se eu falar assim, você acredita ou não que Jesus está no nosso meio? É uma pergunta meio complexa. Se ele falar não, todo mundo vai ficar olhando para a cara dele, ele não vai responder não. Ela já provoca o sim, né? Tipo assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Alguém vai falar não? Todo mundo vai falar assim, uma pergunta conduzida, ela não é legal para um diálogo, ela acaba o diálogo. Todo mundo respondeu sim e acabou. Ninguém discutiu, ninguém conversou, ninguém compartilhou nenhuma perspectiva diferente. Acabou. Morre ali o diálogo, entendeu? O problema de perguntas fechadas é isso, ela acaba com o diálogo. Fecha ali. Né? Quem foi que abriu o mar vermelho? Quem foi que abriu o mar vermelho? Né? Quem foi que botou os animais na arca? Noé. Tem outra resposta? Não são perguntas abertas, entendeu, irmãos? Então evite de fazer isso lá, né? Isso atrapalha o diálogo entre o grupo. O que mais aí, ó? Deixa eu ver onde eu parei. Responda as perguntas com novas perguntas, por exemplo, se isso puder trazer mais clareza. Às vezes você fez uma pergunta para o grupo respondeu, e aí você sentiu de fazer uma outra pergunta que vai ampliar aquele conteúdo que vocês estão conversando. Faça uma outra pergunta, entendeu? Que amplie aquela anterior. Líderes não são enciclopédias e não precisam ter todas as respostas, ou seja, você não é obrigado a saber tudo, bem? Não fique naquela de, não, mas eu tenho que responder, porque se eu não responder, né, tal, não sei o quê. Você não tem que responder, você não é obrigado a responder. Se você não sabe, diz que não sabe. Se você não tem certeza,
Diga, eu não tenho certeza. Se você está com dúvida, fala só, eu acredito que é isso, mas eu estou em dúvida. Vou pesquisar depois, vou perguntar para o pastor, vou perguntar para o professor da escola bíblica, depois eu te falo. Vou procurar na internet, depois eu te explico, entendeu, irmãos? Não se sinta obrigado a responder tudo. Tá? Tem mais aí, ó. Lembre-se de fazer aplicações para a realidade prática das pessoas. A carta pastoral, o assunto ministrado, é para ser trabalhado na prática, aplicado na prática na vida das pessoas. Então aplique isso na vida de cada um, ok? Aplique na vida do seu grupo. E está dizendo aí, ó, ore no final. Acabou o momento de compartilhar? Ore pela palavra ministrada, pelo assunto, para que Deus fixe aquilo na cabeça das pessoas e elas possam aprender mais, crescer. O estudo não pode ser muito longo. Nós aqui temos trabalhado a ideia de 40 minutos, para compartilhar aqui na nossa igreja, Então evite passar de 40 minutos, ok? Não passe de 40 minutos, tudo bem? Grave isso aí. Preparo da apresentação. Aprenda a preparar a sua exposição o mais breve possível. Tente olhar o mínimo possível para a folha ou para as suas anotações. Você deve decorar, saber os pontos-chave da folha e da mensagem. Ou seja, se você leu pelo menos 2 ou 3 vezes a carta, pelo menos os pontos-chave você já sabe ali. Você olha para o tópico que está ali e você já sabe o que vai dizer. Mesmo que você não tenha decorado o que está escrito, você sabe o que vai dizer, sim ou não? Agora, se você leu a carta 15 minutos antes da reunião, às vezes a culpa é do pastor, irmão. Eu confesso isso. Às vezes a culpa é minha, que eu fiquei muito atarefado aquela semana e mandei a carta para vocês em cima da hora. Então, eu não estou falando desse momento, dessa ocasião, entendeu? Ou seja, o pastor mandou a carta para você pelo menos um dia antes, para você deixar para ler a carta 15 minutos antes da reunião. Aí você vai gravar, ou vai lembrar do que está escrito lá? Não vai, Então, quando a culpa for minha, pode botar nas minhas costas, Vamos lá. Você deve decorar, já falei, revelação para iniciar a reunião. Vamos terminar aí, ó. Nunca inicie uma reunião com uma declaração negativa. Tipo assim, irmãos, eu não me preparei muito bem hoje não, mas vamos fazer porque é para Deus, o Senhor entende, Ele sabe todas as coisas. Não, nunca faça isso. Nunca comece a reunião com declarações negativas. Você já acabou com a reunião. Antes dela começar, você já acabou com a reunião. Entendeu? Então, por exemplo, está chovendo aquele dia, veio pouca gente. Aí você fica assim, irmão, está chovendo hoje, não veio quase ninguém, Mas tá bom, nós estamos aqui, vamos conversar e tal. Parece que você está desvalorizando quem está. Então você pode até falar, não, choveu muito hoje, estamos em poucos aqui, mas é muito bom que você está aqui, que bom que você veio, Você é muito importante para Deus. Deus queria que você estivesse aqui, e o que Ele tem para a gente aqui hoje é para você, específico para você, é bênção de Deus para a sua vida. A gente vai fazer um culto abençoado aqui agora, vamos fazer uma reunião de GC maravilhosa aqui hoje, não me preocupa com quem não veio não, entendeu? Aí você anima eles. Agora, se você desanimar eles, a reunião vai ser terrível aquele dia. Então cuidado, crie uma atmosfera de expectativa. Fale sobre Deus e não sobre o ego, sobre você mesmo. Fale do poder de Deus presente para operar sinais, maravilhas, milagres. Fale da vitória para o momento presente e não da derrota. Inicie uma frase positiva de fé que lide com o agora, Você pode estar vendo um problema aí naquele momento, mas você dá uma palavra de fé. Irmãos, hoje nós estamos sem lanche. Hoje ninguém trouxe o lanche, mas nós vamos orar, E na próxima reunião, com certeza, nosso lanche vai ser maravilhoso, extraordinário, o melhor lanche que a gente já comeu, tá entendendo? Porque Deus vai providenciar, Ele vai abrir as portas para nós, Nós não vamos fazer reunião toda vez sem lanche, não, irmão, tá entendendo? Você tem que dar palavra de fé, irmãos, entendeu? Irmãos, agora nós ainda estamos sem líder em treinamento, mas Deus vai levantar dentro do nosso grupo aqui um líder em treinamento. Daqui a algumas semanas, se Deus quiser, vai ter um líder em treinamento aqui. Você tem que dar palavra de fé, entendeu? Porque se você não dá palavra de fé, o seu grupo vai ficar sempre morrendo, Irmãos, faz um mês que a gente não traz um visitante no nosso grupo, mas eu vou profetizar em nome de Jesus que na semana que vem eu vou trazer um visitante aqui na nossa reunião, entendeu? Dá a palavra de fé. Você tem que dar a palavra de fé. Líder em treinamento tem que dar a palavra de fé, constantemente dar a palavra de fé.
porque senão o grupo não vai. Vocês têm que agir com fé. Amém, irmãos? Sem fé é impossível. Sem fé nada se constrói. Nada se constrói sem fé. No reino de Deus, nada se constrói sem fé. Se vocês não estiverem declarando palavras de fé, se vocês não estiverem motivando o grupo a crer, a acreditar, nunca nada vai acontecer. Entendeu? Continuando lá, para a gente continuar e terminar. Ainda tem mais um sexto elemento, meu Deus do céu, o sétimo. Eu não sei se eu consigo acabar isso hoje. Vou ter que parar aqui. Eu vou terminar nesse revelação na palavra na hora da administração, ok? Então, já prepara para desligar a gravação aí depois disso, tá bom? Revelação da palavra na hora da ministração. Nem toda pregação necessariamente ministra, nem toda ministração é necessariamente uma pregação. Ministração é mais do que simplesmente falar, é permitir que o poder de Deus toque e mude a vida das pessoas. Amém? Já falei de ministração, então vou pular para a próxima página. Sinais, milagres e maravilhas são ingredientes básicos da ministração. Quando impuser as mãos, simplesmente orar pelas pessoas, você deve estar consciente de que você está mergulhando em direção à unção. Todo mundo compreende isso? Permita que a unção flua através de você para mudar as vidas. Você tem que acreditar quando você está orando pelo seu irmão, no seu pequeno grupo, que a unção de Deus está fluindo através de você para abençoar aquela pessoa. Amém? Se você não acredita nisso, não vai acontecer. Então você está orando por alguém lá, teu irmão enfermo dentro do grupo, você começar a orar, você tem que acreditar que está fluindo a unção de Deus sobre a sua vida, por intermédio de você para abençoar aquela pessoa. Amém? Você tem que crer nisso. Permita que a unção flua para mudar a vida das pessoas. Envolva a todos durante a administração. Não monopolize esse momento da administração. Às vezes Deus quer usar outra pessoa. Às vezes você está com momento da oração naquele dia. Mas às vezes Deus quer usar outra pessoa naquela hora para orar por alguém. Sabia disso? Então às vezes, por exemplo, alguém ali falou naquele dia: irmão, fui diagnosticado com uma doença, estou doente, vou precisar fazer um tratamento, uma cirurgia. Você está com oração naquele dia. Mas Deus às vezes até tocou no coração de alguém ali para orar para aquela pessoa. Deus quer usar aquela pessoa para abençoar aquela outra que está enferma. Você pode perguntar: alguém sentiu no coração de orar por essa irmã? Alguém do nosso grupo sentiu o desejo de fazer essa oração? Às vezes Deus quer usar alguém, irmãos. Às vezes a gente não tem essa noção, essa percepção de que pessoas diferentes têm dons e talentos diferentes e Deus quer usar cada um do seu dom e do seu talento. Não é verdade? Às vezes você não tem o dom de cura, vamos dizer. E aquele irmãozinho que às vezes não fala nada, mas ele recebeu o dom de cura de Deus. Deus ele vai orar e a pessoa vai ser curada. Sabia disso? Mas qualquer pessoa não pode orar para alguém ser curada? Pode. Deus pode curar mais de qualquer um? Pode. Mas não existe o dom de cura na Bíblia, sim ou não? Não existem pessoas específicas que Deus dá o dom de cura. Você acredita nisso? Amém. Então a gente tem que entender isso. Que às vezes o Espírito Santo quer usar alguém. Não precisa às vezes ser necessariamente você, ser necessariamente um líder, ou um líder de treinamento, ou quem está compartilhando a carta, ou quem está o responsável pelo louvor aquele dia, ou quem está responsável pela oração aquele dia. Às vezes alguém quer usar outra pessoa. Mas se nós não estivermos sensíveis, ou não ensinarmos isso no nosso grupo, olha, irmão, se em algum momento você sentir no seu coração que o Espírito Santo está querendo te usar, fala, irmão. Pode falar. Nós estamos abertos aqui para ministrar na vida um do outro. Então, às vezes, você sentiu no seu coração de orar pelo Marcelo. Então, pode falar. Irmão, estou sentindo no meu coração de orar pelo Marcelo, por isso, vamos orar. Ou estou sentindo no meu coração de fazer uma visita por aquele irmão. Vamos se organizar para a gente fazer uma visita semana que vem. Nós precisamos estar sensíveis a isso e dar abertura a isso, para que todos os irmãos possam ministrar a vida uns dos outros aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Amém? Para concluir, temos alguma pergunta sobre a aula de hoje? Alguma pergunta que precisa ser feita, solucionada nesse momento? O tempo do louvor tem uma estimativa assim, 10 minutos, mais? Entre 15 e 20 minutos é um momento suficiente, entendeu? Ministrar
né? 2 ou 3 canções. Por exemplo, se for 2 canções muito longas, 2 canções suficientes. Se for 3 canções normais, 15 a 20 minutos, né? Dá para fazer isso. Às vezes vai ter dia que você vai lançar uma canção só em 15 minutos. Então, vocês têm que estar sensíveis ao que Deus vai fazer naquele dia, naquele momento. Amém? Deu para compreender? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo ok? Vocês são bons mesmo. Então, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Quer fazer uma pergunta? Não, eu só para compartilhar algo. Porque quando eu falo aqui para a gente. Fala alto para a gravação aí, pessoal. Agora a gente está falando aqui sobre coração. Silêncio, pessoal, silêncio. Pode falar. Quando está falando aqui sobre impor as mãos e acreditar que o milagre vai acontecer e tal, ministrar a cura, aconteceu semana passada. E Tiago, ele chegou lá com muitas dores aqui no estômago, muita falta de ar, e ele não estava participando da reunião. E aí, no momento que a gente estava fazendo a oração, eu chamei ele, e aí perguntei para ele: vocês creem que Deus pode curar ele agora? Aí o pessoal falou: nós cremos. Aí a gente começou a orar, eu coloquei a mão no estômago dele, começamos a orar. Aí, uns 10 minutos depois, ele já estava bom, saiu lá conversando normalmente, passou a falta de ar e estava bom. Glória a Deus. Amém? Isso é muito bom. Vamos ficar de pé. Vamos orar então nesse momento para encerrar. Perdão pelo tempo. Obrigado, sim. E vamos encerrar nossa aula de hoje. Alguém trouxe o lanche aí? Trouxe? Muito bom. Glória a Deus. Depois que acabar a oração, precisamos definir pelo menos 4 pessoas para trazer o lanche na aula que vem. Bem? Então vamos definir isso aí. Precisamos dos voluntários. Então vamos orar, desligar ali a filmagem e aí a gente vai definir isso, tá? Presidente Marcelo, faça a oração aqui, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui, Senhor, e aprender a Tua palavra, Senhor. Oportunidade, Deus amado, que em muitos lugares são poucas essas oportunidades, Senhor. Mas Teus filhos, ó Pai amado, não perderam, Senhor, a oportunidade de aprender a Tua palavra. Senhor, que possamos, ó Deus, guardar tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor. Que possamos, ó Deus amado, aprender, Senhor, e ensinar, Senhor Jesus, na prática, tudo que aquilo foi nos passado. Senhor, quero te pedir por cada família aqui representada. Quero te pedir, ó Deus amado, pela vida do nosso pastor, Senhor, que o Senhor possa, Deus, continuar nos sustentando e guardando, Senhor, e fortalecendo cada um de nós, para que possamos, Pai amado, cumprir, Deus amado, tudo aquilo que tem nos ordenado. Que Teu Espírito Santo, Pai, toma a direção de cada vida, Senhor Jesus, em cada gessel, em cada visita, em cada trabalho que está sendo feito na Tua casa, Pai. Deus, nos continue nos fortalecendo, Pai. Assim te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.